Fala galera, beleza? Hoje vamos mergulhar em um resumo incrível que vai explodir sua mente. Imagine acordar em um quarto infinito, sem portas, sem janelas e com apenas uma coisa na parede, uma protuberância em formato de membro que, ao ser tocada, libera centenas de anjos bebês rindo. Parece um pesadelo absurdo, mas para este homem é o início de uma jornada divina ou mortal. Bem-vindos de volta ao Filmes Resumo. Hoje vou mostrar um filme de comédia, fantasia e mistério de 2009, intitulado Symbol. Um homem japonês vestindo pijamas muito coloridos acorda em uma sala branca e vazia, sem portas ou janelas e sem teto aparente. Quando ele se aproxima de uma das paredes para examinar de perto, encontra algo peculiar projetando-se dela, uma protuberância moldada como um membro masculino. Depois de cutucá-la algumas vezes, ele pressiona a ponta, o que faz com que centenas de anjos bebês risonhos saiam do chão e das paredes, permanecendo lá apenas por alguns segundos antes de voltarem pelo caminho de onde vieram. Uma coisa eles deixam para trás, no entanto. Agora todos os seus membros estão projetados na parede e no chão. Esta é a fase conhecida como aprendizado. Enquanto cheira o dedo que usou para tocar o botão de formato estranho, o homem grita de medo, seguido por clamores e pedidos de ajuda de quem quer que esteja por perto, sem sucesso. Ele decide começar a pressionar os vários botões para ver o que acontece, e toda vez que o faz, um objeto aleatório diferente cai na sala, desde uma pequena escova de dentes até um grande vaso. Ao pressionar o mesmo botão novamente, ele recebe o mesmo objeto, e é assim que seu teste desse conceito em um botão específico lhe dá uma grande pilha de pauzinhos de comer. Sua diversão dura pouco, no entanto, quando ele pressiona o botão ao lado do de pauzinhos e um pequeno carrinho sai da parede e o atinge nas pernas. O próximo botão que ele pressiona após gritar de dor se transforma em um bumbum que solta gases em seu rosto. Horas depois, o homem acumulou uma enorme variedade de objetos aleatórios na sala, e quando ele joga a bola na parede, ela pressiona um botão que o presenteia com sushi. Isso o empolga, já que ele está ficando com fome, mas percebe que está faltando o molho shoyu. Ele pede aos seus captores, mas, como sempre, não obtém resposta. Então pressiona repetidamente um dos botões até ter um monte de sushi na sua frente, mas ainda sem molho. Desistindo, o homem passa a comer o sushi, que ele acha delicioso, e assim que termina a última peça, pressiona o botão para pedir mais, ficando furioso quando uma garrafa de molho shoyu finalmente aparece. Depois de empurrar a garrafa com raiva para fora do caminho, ele pressiona um botão diferente e recebe um par de óculos 3D à moda antiga. Quando os coloca, consegue ver um anjo bebê apontando para seu membro, e o homem fica feliz porque pensa que pode ter encontrado a resposta. No entanto, depois de pressionar aquele botão em particular, tudo o que ele recebe é uma contagem regressiva e um bumbum gigante aparecendo de cima para soltar gases sobre ele. Algumas horas depois, ele leu 5 volumes de um mangá que acha muito divertido, mas quando pressiona um botão para pegar o sexto, recebe o sétimo em vez disso. Frustrado, ele começa a tentar outros botões, que lhe dão o 8 e o 9, mas ainda nada do 6. O último botão que ele tenta, porém, reserva uma surpresa importante. Ele abre uma seção da parede que esconde uma porta atrás dela. O homem celebra essa descoberta, mas em sua empolgação, perde o controle de qual botão é o que abre a saída. Ele tenta um ao acaso e vê, chocantemente, um membro de uma tribo africana correr de parede em parede. O próximo faz água cair em sua cabeça. O terceiro acaba sendo o que ele precisa, e assim que a parede se abre, ele corre para ela, apenas para vê-la fechar em seu rosto. Sua segunda tentativa termina da mesma forma, e é então que ele percebe que a porta permanece aberta enquanto a ponta do membro estiver para baixo. Então ele começa a tentar diferentes maneiras de conseguir isso. Primeiro ele vai para uma posição de corredor, pressionando-o com o pé. Em seguida, ele o atinge com um mata-moscas o mais longe possível, esperando que a distância faça diferença em seu tempo de corrida. Nada disso funciona, nem puxá-lo com uma corda de pular ou atingi-lo com o ar enviado por um ventilador. Seu plano seguinte é subir no carrinho e empurrá-lo após pressionar o botão, mas depois de algumas tentativas, ele aceita que simplesmente não consegue controlá-lo. O que ele precisa fazer é encontrar uma maneira de manter a ponta do botão para baixo. Ele coloca o vaso enorme em cima dele, mas o botão consegue subir de novo. Então o homem chega à conclusão de que precisa encher o vaso para torná-lo mais pesado. Primeiro ele tenta o botão de água, mas é inútil. Não importa o quanto ele tente redirecionar a água, ela só cai sobre ele e em nenhum outro lugar. Sua próxima tentativa envolve encher o vaso com sushi, mas ele se torna tão pesado que ele nem consegue levantá-lo. O gargalo do vaso também é muito estreito para sua mão passar, então o homem não tem outra escolha a não ser usar pauzinhos e remover um monte de sushi peça por peça. Momentos depois, quando ele removeu o suficiente, consegue levantar o vaso por pouco. Então faz exatamente isso e o leva para perto dos botões.
Quando chega lá, ele se vê obrigado a colocar o vaso no chão, porque perdeu qual botão era novamente. E quando tenta o membro da tribo africana sai e esbarra acidentalmente no vaso, fazendo-o rachar e quebrar ao meio. Isso leva o homem ao limite, que enquanto surta e grita sem parar, encontra o botão certo e comece a cobri-lo com sushi. Isso, é claro, também não funciona, e o pequeno membro brota entre o arroz. Então o homem tenta cobrir o botão com fita adesiva, seguido por fita mais uma placa de aço, mas nada funciona. Depois de tomar alguns analgésicos para lidar com a dor causada pela porta toda vez que ela o atinge nas costas e tirar uma soneca também, o homem quer lavar os dentes, então pressiona um botão para pegar água. Era o botão errado, no entanto, e este revela uma corda caindo do teto. Isso melhora instantaneamente seu humor, porque ele dá uma ideia para um novo plano. Ele abrirá a porta, depois usará a corda para se balançar pela sala e chegar antes que a porta feche. Infelizmente, quando ele tenta abrir a porta atrás da parede falsa, descobre que ela está trancada. Ele retorna para a sala bem a tempo de a porta fechar, embora ela consiga atingi-lo na saída de qualquer maneira. E frustrado, ele chuta a parede, ativando um dos botões e revelando a chave flutuando no meio da sala. Como acontece com a porta, no entanto, ela vai embora quando o botão se levanta novamente. Então o homem deve encontrar uma maneira de manter tanto a chave na sala quanto a porta aberta. Primeiro, porém, ele precisa encontrar o botão novamente, porque se distraiu e o perdeu. Ao observar mais ou menos onde seu pé teria pousado quando chutou a parede, ele escolhe um botão, apenas para receber um cachorro saindo da parede para latir para ele. O mesmo acontece com o próximo botão, mas por sorte, a terceira tentativa é bem sucedida. Enquanto mantém os olhos e uma mão apontando para o botão, o homem caminha para trás e pega um pedaço de peixe de sushi, que leva de volta à parede para marcar o botão correto. Quando ele o pressiona, no entanto, o cachorro sai novamente. Desta vez ele encontra o botão mais rápido e prossegue com seu plano. Ele faz a corda aparecer e balança nela para alcançar os diferentes botões, mas ainda não é o suficiente. Ao cair no chão, ele vê um desentupidor que havia pegado de um dos muitos botões e tem uma ideia de como resolver seu pequeno problema. Ele pode usar o desentupidor para tocar a parede e se empurrar para mais longe. Após uma tentativa fracassada, o plano corre perfeitamente, e a combinação de balançar na corda e se empurrar com o desentupidor permite que ele pressione o botão da chave, pegue a chave, pressione o botão da porta e chegue à porta antes que ela feche. Ele não perde tempo e insere a chave na fechadura, girando-a rapidamente. Mas quando tenta abrir a porta, encontra uma surpresa desagradável. Ela também tem uma fechadura separada no topo, que requer 3 números para abrir. O homem corre para fora, sendo atingido pela porta enquanto ela fecha, e em frustração joga o desentupidor na parede oposta, ativando o botão que libera o membro da tribo africana. Enquanto o assiste passar, ele percebe algo. Há 3 números pintados em sua testa, que devem ser a combinação de que ele precisa. Como o tempo atrás da porta é limitado, o homem passa pelo processo de fazer todo o balanço na corda e o salto 3 vezes, uma para cada número a ser inserido. Na terceira vez, ele fica lá e abre a porta, que está um pouco emperrada, e ele tem que empurrar com força extra para abrir. Quando finalmente consegue fazê-lo, a seção da parede atrás dele fecha, deixando-o preso e sem espaço suficiente para terminar de abrir a porta. Devastado, o homem senta no chão e começa a chorar, lembrando-se de toda a diversão que teve com os objetos que obteve dos botões. Ele estivera trancado lá também, mas pelo menos tinha espaço para se mover e entretenimento, e agora percebe que não deu valor ao que tinha enquanto podia. De repente, ele sente uma brisa no rosto vindo da parede esquerda. Assim que a toca, encontra uma rachadura que indica que é falsa. Ele não perde tempo e empurra o painel, abrindo-o antes de sair correndo dali, logo alcançando um corredor misterioso flutuando em uma área escura como breu. Parece que ele passa uma eternidade correndo em direção a uma saída, e quando finalmente chega a uma sala, seu cabelo está mais comprido e as cores de seu pijama desbotaram. Esta sala também está vazia, e a porta que ele usa fecha assim que ele entra. Mas em vez de anjos bebês, aqui existem anjos adultos, que também desaparecem na parede e deixam apenas seus membros para serem usados como botões. Esta é a fase conhecida como prática. Enquanto isso, em uma cidade no México, a família do pequeno Antônio está preocupada porque o pai, um lutador conhecido como Escargoman, está se comportando de forma mais taciturna do que o habitual. Sua esposa acha que pode ser porque este próximo oponente é muito mais jovem que ele, mas o avô ressalta que o que importa é a experiência, não a juventude. Escargoman é pego por sua filha, irmã Karen, em sua caminhonete, e ela o leva ao ringue de luta livre para que ele possa começar a se preparar cedo, o que inclui trocar de roupa e rezar para a Virgem. Na escola, Antônio está sofrendo bullying de seus colegas de classe por apostar no Escargoman, chamando-o de perdedor fraco. À medida que o tempo para o início da partida se aproxima, a irmã Karen pega sua van novamente e busca Antônio e seu avô para levá-los para ver o Escargoman em ação.
fica, no entanto, e Antônio e seu avô encontram alguns dos últimos assentos para si pouco antes do show começar. A primeira equipe que entra no ringue são os Northern Tough Ones, formados por Super Demon e Tequila Joe. Então, o Scargoman e seu parceiro Silver Eagle entram sob o nome de equipe Kiss Me A Lot. Silver Eagle é o primeiro a lutar por sua equipe com um começo brilhante, mas logo é dominado quando os Northern Tough Ones o combatem juntos em vez de um contra um. Eles continuam gesticulando para o Scargoman, pedindo que ele se junte à luta, mas ele se recusa a fazê-lo, até que Silver Eagle usa um truque para fazer Super Demon e Tequila Joe se atingirem, permitindo que ele escape. Scargoman é rapidamente dominado também. Mas justamente quando seu oponente está prestes a atingi-lo com uma cadeira, o homem na sala misteriosa pressiona um botão de membro e faz com que Scargoman estenda magicamente seu pescoço e nocauteie ambos os oponentes com um golpe de sua cabeça. Na sala, nada acontece, o que chama a atenção do homem. Então ele continua pressionando o mesmo botão, fazendo com que Scargoman nocauteie Silver Eagle, o árbitro, Antônio e até o sino. Não vendo resultados, o homem começa a tentar botões diferentes. Um faz o cantor de uma banda de metal cuspir fogo sobre seu público durante um show em Los Angeles. O outro faz um mágico russo falhar em seu truque quando tenta fazer sua assistente desaparecer. E o terceiro faz um homem na China latir para seus próprios cães. O homem está prestes a desistir quando vê alguma luz vindo de cima e percebe que, ao contrário da última sala, aqui não há teto e ele pode ver os anjos voando ao longe. Ele decide tentar algo completamente novo desta vez. Em vez de pressionar os botões de membros, ele os usará para escalar as paredes. Funciona, e toda vez que ele agarra um botão com as mãos ou pisa neles com os pés, algo incrível acontece na Terra, desde flores desabrochando até um elefante morrendo. Quanto mais alto ele vai, mais complexos se tornam os efeitos. Não é apenas natureza mais, há também a humanidade e as coisas pequenas e grandes, como uma torradeira e o pouso na lua. Quando ele chega ao topo, tanto o cabelo quanto a barba do homem cresceram e ele não precisa mais se segurar na parede. Agora ele pode flutuar também, assim como os anjos, e usando toda a sua experiência adquirida no treinamento nas salas anteriores, ele assume seu papel de Deus e começa a escolher os maiores sucessos da humanidade de propósito, em vez de pressionar botões aleatoriamente. Quando termina, ele está cercado por penas em vez de paredes e entra em um portal brilhante que o leva para a última sala. Esta tem os continentes em suas paredes e um enorme botão de membro que o homem está prestes a pressionar. Esta é a fase conhecida como futuro.